Gente, que bom, nós estamos aqui no podcast, continuando aqui a vida do Bispo Gessé. Nós não estamos aqui venerando ninguém, mesmo porque ele não gostava muito. Por ele mesmo, acho que não teria nada disso. Porque ele era um homem íntegro com uma posição muito interessante, né? Que quando nós estávamos conversando aqui, ele forma o FUENES, ele forma lá a equipe lá, o grupo, ele viaja, ele coloca a igreja, ele vai a Israel, faz um livro, e aí a igreja wesleyana vai se tornando uma coisa muito interessante, como nós falamos, passa a ser o dever dele. E aí o Jami já é pastor, aí o Joedi ainda está trabalhando secularmente, o Gessé já era pastor, ele saiu para o ministério dele, o bispo Gessé inicialmente apoiou no negócio da Alfalite, né? Uhum. E aí o bispo Gessé com essas atividades todas, sem tudo que tinha, mas começou e chega o primeiro telefone celular. Eu pensei que o bispo Gessé não ia se adaptar, né? Mas ele se adapta ao modelo do telefone daquela época. O que vocês lembram? Dos bispos Gessé já no que era moderno para aquela época de 90. Tijolinho. O tijolinho. O que você lembra aí? Eu lembro dele subir na serra e quando começou o telefone celular, era muito caro. Tanto o telefone celular na época, você pagava para ligar e pagava quando recebia também. E ele evitava de ligar, mas ele na serra um dia ele falou assim, eu vou te mostrar como é que é esse telefone. Eu consigo ligar para casa daqui sem fio, sem nada. E ligou numa alegria só. E quem deu o telefone foi o Conselho Ministerial Regional. Lembra disso? Na época custou R$3.000, era muito caro. O Conselho deu como presente para ele. Aquilo era tudo para ele, aquele tijolinho que abria, né? Não tinha que levantar a anteninha. Ficar procurando, né? Ele conseguia isso também, né? E aí o bispo Gessé a igreja cresce, ele surge as regiões, ele organiza as regiões, ele aceita isso muito bem, e é interessante que nesse momento entra o bispo Elisiário, né? A primeira região foi o bispo Nilson, depois o bispo Elisiário, né? Não, o bispo Elisiário, o Nilson já foi. Região, não, acho que o bispo Nilson começou já na segunda, né? Já, o bispo Nilson era do Exército. Foi. O bispo Nilson, é interessante que o bispo Nilson vai... O Elisiário estava na primeira, na época. Vai para São Paulo. O bispo Nilson vai para a segunda. Depois, quando o bispo Ronaldo entra, o bispo Elisiário vai para a terceira. Isso. Aí, então, eram 3 bispos, né? É interessante porque, nesse momento, o bispo Gessé viu a necessidade, ele, com muita maestria, apesar das perseguições do concílio, ele acha que essa divisão, que não era divisão, esse crescimento das regiões, né? Organizações das regiões, ele aceita bem, ministra bem isso, e aí começa o bispo Elisiário, que era um braço direito do bispo Gessé, o bispo Nilson, que era o pastor de um distrito muito bom aqui em Caxias, ele era do Exército, da Marinha. Eu lembro o bispo Gessé falando como ele é da Marinha e já aposentou, ele vai poder trabalhar com esse dinheiro dele numa região que não era a região mais forte na época. Me perdoe aqui, o bispo Nilson realmente era da Aeronáutica, da Marinha era o Eli Guerra. O Eli Guerra já tinha chegado da Marinha. O Eli Guerra era da Marinha e o bispo Nilson era da Aeronáutica. Então, o bispo Gessé sabia também usar isso. Eles eram muito amigos e eles compartilhavam muito isso, a questão de quanto eu posso ajudar na denominação. Sim. E o bispo Elisiário era o único que depois dessa que nós conversamos aqui, dessa ideia de 10%, e que ele vê a igreja mudar o patamar dela, agora já tinha saldo, tinha estrutura, já pôde comprar uma sede, né? O bispo Elisiário também entra como bispo e assume ali. E é interessante que naquela época o bispo Gessé não tinha problema com os bispos, ou tinha? Não, que eu saiba não. Não tinha. Não tinha problema. Havia harmonia, paz, a igreja caminhava bem, mesmo tendo se organizado em regiões, sempre funcionou muito bem. Continuavam os encontros gerais, né? Que é uma marca da nossa igreja, encontros gerais. Hoje nós diminuímos. A ideia é fazer um encontro geral por ano.
Mas tinha muito mais, né, antigamente, né? Agora, Mas a igreja continua. Hoje também são 8 regiões, né? Mesmo assim, nós continuamos nos encontrando de forma geral com todo mundo, pelo menos uma vez por ano. é interessante que nessa época o bispo Gessé tem uma coisa que ele trouxe lá do início da obra brasileira, nesse afã de reunir sempre os pastores, ele fazia muito a questão do atualização teológica, onde ele reunia a pastorada ia, não sei se vocês lembram. Era sempre a segunda semana de maio, Isso. aqui no centro de convenções. Na época a gente usava a estrutura da igreja ali, Ebenezer, né, que era de Xerém, que era lá dentro, porque não era tantos pastores assim, lembra disso? A gente usava, não tinha a Podia estrutura que fazer tem ali hoje, mas para os cultos fazia naquela igrejinha, na igreja de Xerém, que era ali dentro, né? Era uma semana inteira, de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta. Segunda a sexta-feira até o almoço. Era marcante, né? Era um tempo marcante. Saudade desse tempo. O bispo Gessé que promovia. E outra coisa, era interessante que ele era o último a dormir, o primeiro a levantar para estar no dia do trabalho lá. O tempo todo ali na frente, incentivando ali, né? E ouvindo qualquer palestrante. Ele tinha, como nós já ele ficava lá o tempo todo. E era impressionante porque isso cativava os pastores que falavam, se sentiam importantes, e ele conseguia conquistar a turma toda porque ele não fugia aquilo, né? E aí o bispo Gessé vem se tornando o ícone que era, mas a idade vai pesando. E o bispo Gessé então tem novamente uma dificuldade, né? Na verdade ele já vinha com a idade vem, né, judiando pelo histórico das enfermidades que ele teve, né? E ele começa então a não se sentir tão disposto, mas a igreja queria que ele ficasse. Ele tinha uma frase que pelo menos ele falava comigo: Pelé é lembrado porque Pelé parou numa boa hora. Quando todo mundo queria que Pelé continuasse, ele parou. E ele então já começa a se preparar para a jubilação que não existia. Ele já começa a se preparar para a jubilação que não existia. Porque ele vai ficar... ele em 94, ele tem um infarto. E o infarto foi muito forte. O doutor Nélio, que trata dele, ia procurar-nos para dizer que ele havia falecido. O Nélio tinha sido um adolescente da igreja do Itamaraty. E quando chega, o Nélio relatou isso para nós, não sei se o bispo já me lembra, que ao sair ele volta e fala: Deus, eu estou distante de ti, mas se eu pudesse pedir alguma coisa, eu pediria que o senhor trouxesse isso à minha vida, porque eu não queria dar notícia para a família. E o coração dele começa a bater, e o Nélio chega para a gente e diz que ele viveria, mas não falaria, não andaria ou vegetaria. E graças a Deus ele... né, porque ele, pelo que o Nélio falou, ele ficou 15 minutos ou 17 minutos morto. Pelo que o Nélio tinha dito, né? Nélio achava ele teria que ter sequela. Teria que ter sequela. E ele fica sem sequela, mas aí assim, o que a gente percebe nele é que ele fica mais emotivo. Isso, né? Muito emotivo, bastante. começa a chorar muito e tal. E aí, dali, ele começa, então assim, todas as vezes que ele... Aí, quando ele enfrentava um problema, ele se emocionava muito. E aí a gente, como filho, já começamos a ficar preocupado dessas reações que ele poderia ter e prejudicá-lo. A gente não tinha conhecimento vasto. E aí ele caminha para a jubilação dele, né? Mas é interessante que nesse momento aí, uma das particularidades do bispo Gessé era ouvir. Ele não só ouvia, como ele atendia. Então eu lembro da gente conversando com ele, das dificuldades dele, a gente como família, às vezes... batendo papo com ele, e ele ouvindo ali, atento, ligado. E quando nós começamos a dizer: o senhor já não pode mais viajar sozinho, o senhor já não pode pregar, a gente tem que estar ali. Eu até acompanhei várias vezes, vocês devem ter acompanhado, a gente estava atrás. Aí quando ele ia saindo do assunto, a gente tocava nele, ele voltava para o assuntinho ali. Eu cheguei a conviver. É uma particularidade que também está começando a faltar nessa geração. E aí eu estou ficando idoso também, não sei, já sei ali. Mas eu já sou velho. Mas a gente não consegue ter aquilo que ele tinha. Ele ouvia, cara. Não sei se vocês lembram disso. Ele atendia a gente. Ele não teve em nenhum momento, pelo menos eu não lembro nenhum momento dele, que ele tenha reagido ou
provocado alguma reação contrária ao que nós estávamos, ou que a turma estava pedindo ele, talvez por causa disso que você está falando, porque ele se preparou para jubilar, o que você acha? Eu acho que sim, mas quem pode melhor falar é o Bispo Jamil, que já estava no conselho. O Bispo Jamil veio ser SD em 1993, quando ele foi transferido de Volta Redonda do São Lucas para cá, né, 93, no conselho de 93, e aí ele vai fazer parte do Conselho Ministerial Regional. E ele teve o privilégio, que eu não tive, de estar no conselho com o paizinho. Eu vim para o conselho já na gestão do Bispo Elisiário. Mas assim, o que eu sei como filho. E assim, como pastor, porque eu comecei a pastorear dia 5 de julho de 92. Embora eu tenha sido consagrado dia 5 de agosto de 95. Eu fui a primeira igreja minha anta. E ele me deu muito apoio. Aí o Bispo Jamil, que deve ter mais esse relatório dele diante do Conselho Ministerial Regional, falando sobre jubilação, né? Perante o povo eu não vi, eu vi ele falar em casa, né? Na verdade, foi uma decisão que ele tomou essa decisão sozinho, e mesmo que o Conselho não quisesse que ele saísse, mas ele viu a necessidade, e na verdade, como o Jordi falou, eu estava lá junto lá. E assim, meu pai ainda, quando ele jubilou em 97, ele não estava totalmente lúcido, totalmente... Então assim, ele fez uma coisa consciente. E ele foi tão interessante que ele estava lúcido em 97 e tal, mas logo 2 anos depois, se não me falha, 2 ou 3 no máximo, ele começou uma decadência mental. Né? Em 2002, na verdade, que quando a Alzira ela vai para o segundo transplante em 2001, ele vai para... O primeiro transplante da Alzira foi em 95. Quando ele vai para o segundo transplante em 2001, ele vê todo o quadro, ela à beira da morte. Aí ele já volta dos Estados Unidos já com alguns lapsos de memória. Já começa... Aí ele começa a ter dificuldade, né? Ele começa a ter dificuldade. Aí, mesmo assim, ele era convidado a pregar. Aí nós pedimos como filhos, que a gente percebia que chegou a fase que você falou, de ele às vezes se perder, e aí a gente então começou a pedir que não convidasse ele, para que não expusesse a pessoa dele, né? Eu lembro que ele ficou triste, porque para ele pararam de convidá-lo, mas nós havíamos pedido dele, e aí ele começa em 2012, só que assim, ele dali para lá, ele tem uma progressão muito grande na enfermidade dele. Onde vem chegar a morte dele em 2008 e 2004, dia 8 de junho de 2004. É interessante que Mas veja bem, durante todo o tempo que eu estive com ele no Conselho Ministerial, como ele era totalmente lúcido, inteligente, responsável, reuniões maravilhosas, entendeu? Sempre olhando o bem da igreja, não vi nada que atrapalhasse o funcionamento da região ou da igreja. Ele já não era mais Não, ele ainda era o superintendente geral. Ele era superintendente geral. Ele só entregou em 97. Quando ele então, saiu. Assim, não prejudicou a igreja em nada. E quando ele entregou, ninguém se falava em jubilação. É aí que eu falo. O cara ia até o final, até ficar gagá, sem largar o negócio. Aí que faz muito sentido o livro, né, o título do livro que o Gessé está escrevendo, que é um homem que conseguia ver além do tempo dele, né? Não tinha jubilação, e ele percebendo que poderia futuramente prejudicar a igreja, ele sai conscientemente que ele só vai perder de fato assim, toda a lucidez dele em 2002, de que ele jubilou em 97. Né? De 2002 para lá, ele foi um processo muito rápido. Mas é interessante que Deus também permitiu que no último mês de vida dele, porque ele internou no dia 30 de abril de 2004 e faleceu no dia 8 de janeiro, e a gente ficava revezando, eu e você numa noite, Jamil numa noite, né? O Gessé veio dos Estados Unidos. Então, assim, naquele momento de internação dele, a mente voltou a ficar normal. Entendeu? Deus permitiu que ficasse. Volta aí um minutinho, uns meses aí.
Eu achei interessante porque nesse tempo eu convivi muito perto dele, eu dirigia para ele, eu ia viajava, e o Jairo que montava muito, não sei se vocês lembram, mas o Jairo sempre me empurrava para ajudar a ir ao Nordeste de carro. Nós chegamos ao Nordeste de carro, sem dinheiro para voltar. Santana Duas Portas. Sem dinheiro para voltar. Nós fomos, assim, voltamos, indo em casa de pastor, chegando, o pastor botando gasolina, a gente dormiu nós 4, eu, ele, a tia Naí e a Neide num quartinho de hotel. Pagamos eu dormi no chão e dormiu na cama. Mas isso deve ser bem lá para trás. Não é muito lá atrás, não. Não é muito lá atrás, não. Não é muito lá atrás, não. Okay. Não é muito lá atrás, não. Mas eu tô contando isso para dizer o seguinte. Esse tempo de suposta lucidez, porque eu acho que ele não perdeu nunca, porque quando chegou um momento aí, 90 ou 90, alguma coisa aí nesse período aí, que o bispo Jessé e a tia Naí conseguiram encampar o desejo da tia Naí de ter casa para cada filho, deixar uma herança, um legado para cada filho. E eu conversava muito com ele e ele me disse o seguinte: Adalberto, eu já estou 50 anos casado com a Naí, amo essa mulher demais. E ela está com umas ideias, e não dá mais para mim viajar, não está dando para ver fazer muita coisa. Então, o bispo Jessé começou, do mesmo modo que ele percebeu na igreja e ele começou a se preparar para a jubilação, ele se preparou para viver não sei se uma velhice, não sei que palavra daria, mas ele se preparou para viver com a tia Naí naquele tempo que ela se tornou aquela mulher ainda, que a tia Naí nunca deixou de ser aquela mulher lá de trás, aquela guerreira, ela nunca diminuiu o ritmo, diminuiu? Não. Ela nunca diminuiu o ritmo, o tio Jessé queria diminuir o ritmo e ela continuava no ritmo. Queria comprar, construir. Ela queria, e ele queria parar, vamos envelhecer. Vamos aproveitar. E isso causou um conflito e ele resolveu não entrar no conflito. Sim. Ele deixou bem claro isso, ficou bem claro, eu não vou conflitar com a minha esposa já com tantos anos, então eu vou diminuir o meu ritmo. E aí ele começa vem aquele momento. Mais interessante, ele aí começou a sua mãe controlar o dinheiro e o seu pai saía na rua, ele sempre saía com 20, 30 reais e voltava duro. Não é que ele comprava nada, é que qualquer pessoa que pedia dinheiro, o que ele fazia? Ele dava. Mesmo já da idade lá, ele dava o dinheiro, ele tinha alguns bebum lá da rua que já sabia que... É ou não é verdade? Lembra disso? Lembro. Então aí chega esse momento, ele já está preparado, a igreja acaba aceitando isso, se preparando para isso, e infelizmente o bispo Jessé vai para o hospital e não volta mais. Não. Dia 8 de junho Deus o chamou. E eu devo ter uma foto dele, a minha última foto com ele foi, acho que no dia 5 de janeiro, 6 de janeiro. Eu chego no quarto, ele estava um dia melhor, que como você disse, parece que no finalzinho ele ficou mais lúcido no hospital. E eu cheguei, ele estava deitado e eu falei com ele: ô tio, vamos tirar uma foto? Eu falei: pode tirar. Eu tenho, está guardado em algum lugar lá, uma foto Foi desse. Foi em junho, não janeiro, junho. Junho, né? Eu tenho uma foto, 2 ou 3 dias antes dele falecer, eu tenho uma foto com ele. É bom, Adalberto, é bom, já que está próximo ao encerramento aqui do podcast, é bom deixar registrado aqui uma coisa que aconteceu, que marcou muito a minha vida. Às vezes eu falo em algum lugar que eu estou pregando, né, e tal, que meu pai mesmo estando lá no hospital e algumas vezes com Alzheimer e tal, mas ele nunca perdeu assim a sanidade do que diz respeito à fé. Não. A fé que ele tinha, né, e tal. E eu me lembro que um dia eu estava lá no hospital, isso marcou muito a minha vida, e um médico chegou lá para fazer um exame com ele e falou para mim assim: eu preciso de alguém para fazer esse exame, porque é um exame chato e tal. Eu falei: agora eu só estava aqui, se quiser eu vou. Aí eu fui com ele. Ele botou numa cama, levou lá no lugar para fazer o exame e falou assim: o negócio é o seguinte, o exame aqui é enjoado. Eu vou colocar o seu pai nessa máquina aqui, e quando ele respirar aqui, encher o pulmão, tem que tampar a respiração dele. E eu preciso ficar tampado aí pelo menos 1 minuto a 1 minuto e meio. Aí falou: você tem que... um vai tampar o nariz e o outro vai ter que segurar os pés dele. Qual que você quer fazer?
eu falei, não, vou segurar o pé dele, né? Vou tampar a respiração do meu pai e a boca dele, vou segurar o pé dele. Aí eu fiquei, no final aqui, entrou só o corpo aqui na máquina, né? A cabeça de fora e o médico olhando. Quando ele respirou, o cara, pá, e falou, segura o pé. Aí eu me debrucei sobre o pé dele assim. No início o cara aguenta bem, né? Só que foi passando o tempo, aí ele já tentou, eu segurei mais. E ficou lá, rapaz, bem 1 minuto e meio aí, sem respirar. Quando o médico tirou a mão, ele falou assim, Jesus tem misericórdia. Aí o médico falou assim, ué, que isso? Eu falei, o que é? Eu nunca vi isso. Todo mundo que faz esse exame, quando eu tiro a mão, fala um palavrão. Todo mundo. Eu falei assim, doutor, eu nunca vi meu pai falar um palavrão. Então nem hoje que ele ia falar palavrão, porque isso aí não faz parte da vida dele. Jesus faz parte, misericórdia faz parte, palavrão não faz parte. Então assim, e foi assim, o finalzinho mesmo da vida dele, né? Quer dizer, no finalzinho da vida dele, ele surpreende o médico, porque o cara sufocou ele, e você sabe quando a gente passa um aperto, a vontade que dá é falar um palavrão mesmo, não é? Só que ele gritou, Jesus tem misericórdia. E o médico falou, poxa... Isso você está falando, eu acho que nenhum de vocês, eu nunca ouvi meu pai falar uma palavra que pudesse ser, não precisa ser nem palavrão, nem essas palavras M que o pessoal fala naturalmente, como se fosse ele normal. Nunca falou. A coisa mais séria que o seu pai às vezes fazia era quando ele queria falar alguma coisa, que ele fazia assim. Fazia assim, quer dizer, tá o camarada não está muito bem, não. Mas é interessante nesse finalzinho. Então fica registrado aí esse testemunho que eu acho bonito demais. Quando eu prego sobre perseverar até o final, eu penso que isso aí é uma perseverança, que no final o médico surpreende, mas você só é capaz de falar aquilo que você está acostumado a falar. Só sai da boca o que está, né? No quem coração, não sabe falar né? palavrão não vai falar no final. É interessante que, como o bispo Jeide disse, nesse finalzinho, nós íamos lá e nos revezávamos. E a última noite dele no hospital, era uma noite de eu ficar lá. E eu fui para ficar com o bispo Gessé. Mas o seu sogro lá não deixou ninguém ficar da família, né? Não, deixa isso aí eu vou dizer para vocês. Tá. Aí eu fui para ficar com o BGC, mas estava muito finalzinho. Eu cheguei lá, ele não estava bem. Não, perdão, o sogro do Elias. Ele não estava bem. E eu então liguei para um casal de enfermeiros que eu tinha na igreja, que é o sogro do Elias, o irmão Geraldo da Imeraci. E eu liguei para eles, que foi do mesmo modo que eu fiz com a mãe do Tigessé, a tia... Na vovó Eunice. Eunice. A tia Eunice, quando estava passando muito mal na casa do Bicho Gessé, eu chamei eles dois e eles foram, e aquele foi o último momento da vó Eunice. E aí eu lembrei deles, eu que ia ficar aquela noite, estava muito ruim, eu então chamei o irmão Geraldo da irmã Iraci e falei com ele estava lá, falei, tio, eu não sei se eu vou conseguir ficar, eu trouxe o irmão Geraldo da irmã Iraci. E quando eles viram o estado do tio Gessé, eles já sabiam, né? Eles disseram, essa é a última noite dele, você pode ir embora, vai embora, você não pode ficar aqui. Eu acho que foi um livramento de Deus não ver o tio partir naquela noite, que no outro dia eles tinham. E eu louvo a Deus por ter colocado aquele casal, porque eles ficaram ali. Uma coisa interessante da vida do Bispo Gessé é que ele conseguiu sempre se manter com gente, com amigos, com pessoas ao lado dele, até o último momento. Até o último momento. Verdade. Mas o último momento eu estive com ele. Eu liguei, eu cheguei do Rio, eu tinha levado o Cláudio, você não estava no hospital, e eu fui para casa, numa cobacinha lá na minha casa, e quando foi 10h30 da noite, eu ligo para saber como é que ele estava. Aí a sogra dele, a irmã Iraci, falou, traz a roupa. Aí eu falei, meu pai morreu? Não, teve uma parada cardíaca. Aí eu fui, eu e a Milton. Nós fomos para lá e chegamos lá, volta de 15 para as 11, ficamos lá. Quando deu mais ou menos 5 para meia-noite, eu olhei para ele e ele estava com o rosto vermelho, mas parecia que ele tinha pegado sol com óculos. Só tinha entre os olhos, estava tudo branco e o rosto dele vermelho, como se tivesse queimado. Aí eu perguntei à irmã Iraci o que era aquilo, ela falou que era, na fala de enfermagem, a máscara da morte.
foi a máscara da morte, está chegando o momento final dele, seria bom você sair do quarto. Eu falei, não, vou sair desse quarto. E aí, ela não querendo, aí a ideia, o médico chega e fala que a ideia é que ele morreria como se fosse afogado, né? Porque estava enchendo de água o pulmão. E aí falou que é uma cena da pessoa se debater e não né, tentar sair. Aí eu achei por bem não ver esse momento, eu saí, logo ele morre. E aí então a gente está lá, né, nesse momento. Aí chega o Gessé, chega o Jamir, e a gente vai lá para Porque eles madrugada. falaram para a gente ficar em casa, porque ia ser... Não ia ser E um quando quadro foi bom. 00:05, mais ou 00:05. menos, ele liga e fala, pode vir. Aí nós fomos para o hospital, né? Assim, nós vamos aqui terminando o nosso podcast por hoje, dizendo que a gente tem saudade. E essa homenagem, assim, entre aspas, não é uma veneração a quem morreu, né? É lembrar o legado de alguém que deixou uma história bonita, né? Não, e eu acredito que esse podcast, o objetivo meu, por exemplo, em estar nele, é falar para essa geração que não podemos esquecer a história. Porque se você está onde está, alguém pagou um alto preço. Né? Os pastores wesleyanos, eles precisam entender que onde eles estão, seja igreja grande ou igreja pequena, seja aquilo, houve alguém que realmente deu a vida. Porque, na verdade, o bispo Gessé deu a vida, né, para ele. Não foi uma morte de alguém, foi um líder que foi líder desde o início e deu a vida. Então, é importante que as pessoas, os pastores e famílias, escutem isso, falem isso, não por causa do bispo Gessé, mas para conhecer a história. Quando a gente conhece a história de John Wesley, fantástica. A história do bispo Gessé, fantástica. E eu espero que, quando eu completar 100 anos depois da morte, né, que alguém lembre também, e não de mim, mas dos feitos que Deus fez através de cada um de nós. Né? Então, parabenizo a igreja por essa grande iniciativa. Que beleza. Vamos lá, bispo Jamir. Eu vou aproveitar esse gancho do bispo Gessé como o encerramento dele e vamos lá, sua vez. Bom, eu vou encerrar sendo o seguinte, eu concordo 100%, acho que o pessoal tem que lembrar, e hoje em dia tem uma música que se canta muito hoje, que não tem como eu não cantar essa música e não me lembrar dele. E o coro, para ser direto, é assim, é ele, por ele, que eu estou gastando a minha vida. É verdade. É verdade, foi isso. Ô, bispo Perdendo Edir, tudo por amor e com alegria. bispo Edir, vamos lá, estamos terminando. Aí, Dentre muitas músicas, aquele cantava e que me chamava a atenção, o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, o céu é um lindo lugar, né? É verdade. Mas assim, eu preguei no aniversário do bispo Jamir e fiz referência ao nosso pai, né? Ele deixa uma linda história, um lindo legado e uma grande herança. Né? Então, falar dele é falar de história, legado e herança. Verdade. Não só para a nossa família, mas para a igreja e principalmente para o reino. Né? Muito bom. gente, com esse tempo nós estamos encerrando aqui um podcast, iniciando o ano comemorativo dos 100 anos do bispo Gessé, com a igreja wesleyana, a história dela, preparando para os 60 anos. Temos algumas novidades para colocar em prática. Você que está nos assistindo, acompanhe aí a comissão da identidade wesleyana e vamos ter algumas novidades e algumas coisas. E uma sugestão aqui da nossa comissão é que cada igreja que tem alguma sala, alguma coisa alusiva a Gessé Teixeira de Carvalho, que isso seja lembrado, se possível reformado, porque nós queremos que o que está na palavra de Deus lá no livro de Atos continue, né? Os Atos do bispo Gessé no século 20 e 21, que é a igreja wesleyana, que é um dever. E nós estamos cumprindo. Vamos lá junto? A igreja wesleyana é um dever. E nós estamos cumprindo. Que Deus abençoe a todos.